o Corinthians mereceu vencer, jogou, ganhou, mereceu ganhar, e o Cruzeiro não entendeu o que precisava ser feito, não entendeu o jogo, não entendeu a semifinal da Copa do Brasil, e por isso o Corinthians sai na frente nos primeiros 90 minutos dessa semifinal de Copa do Brasil. É sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre esse tema que a gente se aprofunda e tentar entender o que aconteceu ao longo do jogo, o que levou o jogo a ser dessa forma e o que fez o Corinthians conseguir vencer o Cruzeiro nesse primeiro jogo, fora de casa no Mineirão, e levar uma grande vantagem para casa para o jogo de volta no final de semana. Mas antes, quem puder se inscrever, deixar seu like, estamos na meta dos 100 inscritos, estamos crescendo, torço aí para que vocês possam me ajudar nessa missão, deixar seu like também, deixar seu comentário sobre o que achou no jogo, vai ser de grande ajuda aí pra gente, e é isso aí, vamos se aprofundar nesse Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro perde em casa no Mineirão por 1-0 pro Corinthians, e a sensação que deu desde o primeiro minuto, principalmente no primeiro tempo, foi uma sensação de que o Corinthians sabia o que estava fazendo, entrou 100% concentrado, e o Cruzeiro demorou a entender o jogo que estava jogando, demorou a entender o que precisava ser feito para conseguir competir com o Corinthians, demorou a se conectar com a partida. Essa foi a sensação do começo do jogo. Há um pouco tempo atrás o Corinthians teve um Corinthians e Cruzeiro no Mineirão, no Brasileirão, o Cruzeiro amassou o Corinthians, foi 3-0 e poderia ter sido muito mais. E eu acho que a sensação do cruzeirense, no geral, não só os jogadores, mas do torcedor, é de que ia ser um jogo, uma extensão desse jogo do Brasileirão. Quando quem vê mais alguns jogos do Corinthians ao longo do ano, os jogos grandes e os jogos comuns do Brasileirão, vai ver que o Corinthians joga dois campeonatos completamente diferentes, dois Corinthians completamente diferentes. Se você pega os jogos do Corinthians na Copa do Brasil contra o Palmeiras e pega o jogo do Corinthians, por exemplo, contra o Ceará no Brasileirão, o jogo do Corinthians agora no final de semana contra o Juventude no Brasileirão, você vai ver que são jogos completamente diferentes. O Corinthians tem muito torcedor do Corinthians que diz que o Corinthians escolhe o jogo que quer jogar, e é muito isso porque se você olha o Brasileirão, você não encontra esse mesmo nível de concentração e de entrega que o Corinthians entregou ontem em campo contra o Cruzeiro, e isso acho que deixou o Cruzeiro mal acostumado, mal preparado para esse jogo contra o Corinthians ontem. O Cruzeiro acho que não esperava o Corinthians subir as linhas, pressionar alto, incomodar, querer ter a bola, querer atacar, como foi o começo do jogo ontem. Acho que o Cruzeiro imaginava uma pressão, imaginava que o Corinthians ia descer as linhas, e se isso acontecesse, seria um jogo muito parecido realmente com o Brasileirão. O Corinthians tem uma dificuldade quando dá um passinho para trás, mas quando subiu a marcação, surpreendeu o Cruzeiro, conseguiu gerar muito problema para a saída de bola do Cruzeiro, conseguiu gerar transições muito rápidas, e foi assim que o Corinthians chegou umas 2 ou 3 vezes nos primeiros 20 minutos de jogo. O Corinthians conseguiu volumar boas chances nesse momento do jogo, conseguiu ter a posse, manter o jogo dentro do que gostaria. Acho que um erro do Cruzeiro foi não subir a marcação em cima da saída de bola do Corinthians. Eu acho que isso foi intencional, porque teve ali até o gol do Corinthians, até os 20, 25 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro não subia a marcação e o Corinthians esfriava muito o jogo nisso. André Ramalho e Gustavo Henrique trabalhando a bola na defesa, depois voltando no Hugo Souza, que abria nos laterais e aí voltava a bola. O Corinthians rodando muito a bola, ficando com a bola no pé, esfriando o clima da torcida, esfriando o clima do jogo, e me pareceu intencional do Cruzeiro não subir a marcação, porque isso aconteceu mais de uma vez e o Cruzeiro não subia. E o Corinthians tem uma dificuldade muito grande de sair com a bola por dentro. O Corinthians força muito as saídas pelos lados, com o Mateuzinho, com o Matheus Bidu, e o Cruzeiro demorou a entender por onde que ele tinha que fechar as opções, e começou a ter roubadas de bola depois do gol do Corinthians. Então deixou o Corinthians esfriar muito o jogo, permitiu muito o Corinthians jogar da maneira como gostaria. E aí saiu o gol do Corinthians aos 22 minutos, gol merecido. O Cruzeiro não vinha fazendo um grande jogo, apesar de ter algumas possibilidades de ter chego no campo de ataque do Corinthians já. O Corinthians ainda era dominante quando saiu o gol do Memphis Depay, que a gente já falou. Eu vou deixar até um card aqui falando sobre o Memphis Depay. A gente já falou recentemente sobre o quanto que ele vale a pena ou não vale, o quanto que ele é ídolo na Holanda e está devendo no Corinthians, e essa discussão foi bem legal. Quem puder também dar uma olhada nesse vídeo depois, mas fato é que ele é bem decisivo, fez mais um gol importante na Copa do Brasil, ele já tinha feito contra o Palmeiras, agora volta a fazer contra o Cruzeiro, e aí abre o placar contra o Cruzeiro, que sentiu claramente o gol, a torcida sentiu muito o gol. O Mineirão deu uma inflada ali bastante, uma inflada não, deu uma deflada, né, no caso,
desinflada. O Mineirão deu uma diminuída, o Cruzeiro diminuiu também em campo, e aí o Corinthians conseguiu continuar mantendo um controle de jogo até o final do primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, o Cruzeiro começa a encontrar possibilidades. E o jogo do Cruzeiro passava muito por dentro, o Corinthians tinha muita dificuldade de marcar o entrelinhas. Maicon e Breno Bidon, eles estavam se desdobrando para tentar fechar essas possibilidades de passe junto com o Martinez, mas muitas vezes Matheus Pereira, Lucas Silva, até o próprio Caio Jorge, quando recuava um pouco, conseguiu encontrar esse espaço entre linhas para trabalhar. E aí, nas subidas dos laterais, o Cruzeiro tinha muito espaço. Então, chegava a bola até o meio ali pelas entrelinhas e os dois laterais subindo bastante, Kaique, Bruno e William, estavam gerando muito jogo para o Cruzeiro dessa forma, só que o Cruzeiro não conseguia vencer a última linha do Corinthians. O Cruzeiro cruzou muita bola na área, e a área do Corinthians é uma área que a bola aérea o Corinthians consegue defender bem, principalmente com o Gustavo Henrique, mas o Corinthians conseguiu preencher bem a área e tirar muitas dessas bolas aéreas. Então o Cruzeiro acho que não soube por onde tinha que entrar na defesa do Corinthians. Tinha espaço, Matheus Pereira ao longo do jogo pegou a bola com espaço muitas vezes na entrada da área, só que o Cruzeiro finalizou pouco da entrada da área. Se você for pegar, acho que as principais finalizações de fora da área do Cruzeiro vai ser no segundo tempo, quando o Gabigol entra, então já para o final do jogo, depois dos 70 e tantos minutos. Então o Cruzeiro demorou muito para entender os espaços que tinha no jogo. Eu acho que não só demorou muito, como não entendeu ao longo do jogo os espaços que a defesa do Corinthians deu. O Corinthians fez um jogo seguro, mas o Cruzeiro não soube aproveitar as chances que teve também. Apesar de ter sido um jogo seguro da defesa do Corinthians, eu acho que foi mais seguro pela sensação do Corinthians não ter sido ameaçado em finalizações. O Hugo Souza trabalhou muito pouco, foi muito chuveirinho, muito escanteio, muita bola parada, e o Cruzeiro não conseguiu gerar perigo nesses lances. Mas em espaços, o Cruzeiro teve espaço em alguns momentos. Se pegar os melhores momentos, vai ver a entrelinhas e a frente da área do Corinthians com espaços em alguns momentos que eu acho que o Cruzeiro não soube aproveitar. Mas enfim, vai para o intervalo com esse resultado de 1-0 para o Corinthians. E aí, uma questão estatística bem curiosa. O primeiro tempo do jogo, o Corinthians teve 46% de posse de bola, teve 1,41 de gols esperados, ou seja, o Corinthians gerou muito jogo no primeiro tempo, teve bastante posse e principalmente conseguiu finalizar bastante. Foram 5 finalizações de cada lado, mas finalizações do Corinthians de muito mais qualidade, que é demonstrado pelos gols esperados. No segundo tempo, o jogo vira completamente, o Corinthians muda muito a estratégia e dá um passo para trás, e aí cede ainda mais espaço para o Cruzeiro trabalhar a bola no campo de ataque. O Corinthians já começa o segundo tempo dando passos para trás e deixando o Cruzeiro ter mais posse. O Corinthians para de subir a marcação, e acho que é uma estratégia por ter um time um pouco mais velho ali do meio para trás, por ter zagueiros muito lentos, né? Jogou com o André Ramalho e Gustavo Henrique, então ficar pressionando alto o tempo todo gerava ou espaço nas costas da zaga ou um time descompactado, porque a zaga ficava muito para trás e o ataque subia muito. Só que pegou isso do Cruzeiro de surpresa no primeiro tempo e fez com que o Corinthians conseguisse incomodar bastante. No segundo tempo, vem esse passo para trás todo do time inteiro, do bloco inteiro do Corinthians, recua bastante para gerar um pouco mais de segurança e não tomar essas bolas nas costas, além do que o Cruzeiro viria para cima no segundo tempo, viria tentar o resultado no segundo tempo, tentar o empate. Então por isso que eu entendo que o Corinthians desceu um pouco as linhas, só que isso diminuiu muito a posse do Corinthians. O Corinthians vai ter 26% de posse no segundo tempo e fez o Corinthians sofrer muito no segundo tempo, principalmente nas bolas aéreas, né? Acho que o Cruzeiro aproveitou muito mal as bolas paradas que teve. O Cruzeiro, vou pegar aqui, teve 13 escanteios no jogo todo e não tem uma bola que o Cruzeiro acho que ganha num escanteio. Já acho que poderia pegar aí os 13 escanteios, se pegar os 13 replays de escanteios do Cruzeiro, acho que a defesa do Corinthians afasta todas, ou afasta 11, afasta 12 e uma cabeçada para fora, ou uma bola desviada. O Cruzeiro não conseguiu aproveitar as bolas paradas, apesar de ter muita jogada ensaiada ali, principalmente com o Matheus Pereira e o William, sempre os dois para fazer a cobrança do escanteio. O Cruzeiro não aproveitou as bolas paradas, fora o tanto de faltas na entrada da área que a defesa do Corinthians também cedeu, principalmente do meio para frente ali, muita falta boba que o Cruzeiro também não aproveitou. Então acho que o Cruzeiro foi mal nas chances que teve, nas possibilidades de jogo que teve, o Cruzeiro não conseguiu incomodar. Foi muito pouco, uma pressão muito fraca do Cruzeiro
muito poucas finalizações de perigo realmente. O Cruzeiro no finalzinho do jogo começa a empurrar o Corinthians para trás, mas mais na empurrança mesmo e mais no Corinthians indo para trás. O Corinthians perdeu o Yuri Alberto machucado e o Memphis Depay no final do jogo, entra o Garro e entra o Vitinho, ou seja, entrou 2 meias e saiu 2 atacantes, o Corinthians fica sem referência lá na frente, e aí nesse momento o Corinthians prende menos a bola ainda e o Cruzeiro começa a bater e voltar no ataque. Mas era um bate e volta onde o Cruzeiro não conseguia ter uma posse e de realmente perigo à defesa do Corinthians. O Corinthians muito aguerrido, muito concentrado, eu diria. Acho que essa foi a chave do jogo do Corinthians, muito concentrado. Os meio-campistas, os atacantes muito concentrados, sabiam o que tinha que fazer. A linha de defesa do Corinthians foi muito segura hoje. Gustavo Henrique foi bem, André Ramalho foi bem, e os 2 laterais também muito seguros, apesar do Matheus Bidu no primeiro tempo errar vários passes. Eu acho que no geral do jogo a linha defensiva do Corinthians foi muito segura, e isso garantiu um jogo mais tranquilo para o Corinthians, que ainda pegou um Cruzeiro um pouco criativo. Foi a sensação que eu tive. As mudanças do Cruzeiro mudaram um pouco o jogo. Eu gosto da entrada do Sinisterra no lugar do Christian. Ele é um ponta muito mais agressivo do que o Christian, e ele gerou um pouco mais de jogo ali pelo lado direito. Depois ele inverte, inclusive, com o Arroio. A entrada do Gabigol, ele entra finalizando, entra participando do jogo, mas muda muito a estratégia do jogo, né? O Leonardo Jardim tinha colocado 2 pontas bem agudos e um centroavante que era o Caio Jorge, e aí depois entra com o Gabigol se mexe mais pelo meio, e aí ele muda bastante a ideia do Cruzeiro. Acho que altera muito pouco. O Cruzeiro faz as 4 trocas, mas sem muita mudança no jogo. O Corinthians, como eu já comentei, perde um pouco de referência quando faz as trocas, recua ainda mais, perde um pouco mais da posse da bola, mas consegue segurar esse 1-0 na saída contra o Cruzeiro no Mineirão. Apesar de ser uma boa vantagem, é um resultado que deixa ainda tudo muito em aberto, né? O Cruzeiro precisa de um gol na Neoquímica Arena para conseguir empatar de novo o confronto, então ainda é um confronto muito em aberto, mas o Corinthians dá um passo muito importante, surpreende muitos, mas não a mim, porque eu sei o quanto que o Corinthians é um Corinthians diferente em jogos grandes, quando jogos que necessitam dessa intensidade. É um Corinthians que parece que é moldado para o mata-mata, moldado para esses jogos de Copa do Brasil. O Dorival Júnior, mais do que ninguém, sabe jogar essa competição, já foi campeão muitas vezes com times diferentes, então ele sabe o que é importante para essa competição, então não é tão surpreendente assim. Acho que o Cruzeiro entrou desligado, entrou não imaginando que o Corinthians poderia fazer o que fez, e acabou sendo surpreendido. Mas vamos ver semana que vem não, né? No domingo já tem o jogo de volta, um jogo muito próximo do outro, vamos ver quem se recupera. O Lucas Romero é um desfalque importante do Cruzeiro para o domingo, tomou o 3º cartão amarelo, inclusive a arbitragem do Daronco foi muito ruim, e isso é um detalhe importante de se mencionar. O Cruzeiro acho que caiu muito na pilha do Corinthians. O Corinthians, muito experiente no segundo tempo, esfriou o jogo desde o começo do segundo tempo, e o Cruzeiro caiu muito nisso, fez muita falta besta, discutiu demais, picotou muito o jogo. Acho que o Daronco poderia ter ido muito melhor e poderia ter deixado o jogo fluir muito melhor, ter mantido um critério muito mais justo. Acho que ele errou em vários momentos de critério. O cartão amarelo para o Lucas Romero é um absurdo, a falta é discutível, o cartão amarelo mais ainda, então acho que acabou suspendendo um jogador do Cruzeiro de uma maneira muito injusta, mas no geral o Cruzeiro também não soube emocionalmente lidar com o jogo. Fabrício Bruno dando peitada no menino, no André, num lance completamente besta. Muitos lances onde o Cruzeiro entrou na pilha desnecessariamente. Acho que sentiu a pressão de estar perdendo o jogo em casa e acabou picotando ainda mais o jogo, que não precisava ser picotado no segundo tempo, e isso favoreceu muito o Corinthians também, o que o Corinthians queria fazer no segundo tempo. Dito isso, peço a opinião de vocês aí embaixo. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam que foi o diferencial para o Corinthians conseguir vencer o Cruzeiro? Deixa seu comentário aí embaixo. Fortalece a gente aí com seu like, com a sua inscrição. E a gente volta em breve para falar mais sobre futebol. E é isso aí. Clube 90 é isso aí. Valeu!